na parte de história do Brasil, primeira questão. O início da colonização portuguesa no Brasil, chamado período pré-colonial, foi marcado pelo ou pela. Qual é a opção correta? Envio de expedições exploratórias do litoral e pelo escambo do pau-brasil. A opção correta é a A. Por quê? Ora, nós tivemos em 1502 a expedição de Gaspar de Lemos, 1503 a expedição de Gonçalo Coelho. Essas expedições vieram com o objetivo de reconhecer a terra, fazer o reconhecimento da terra, ou seja, identificar os acidentes geográficos. Eram expedições exploratórias. O que significa esse termo? Vieram fazer reconhecimento da terra Brasil que tinha acabado de ser descoberta. E pelo escambo do pau-brasil. Por que escambo do pau-brasil? O pau-brasil era trocado por bugigangas. O índio cortava a madeira, carregava e recebia em troca o quê? Produtos de baixo valor comercial, que nós chamamos de bugigangas. Então, é uma característica da exploração do pau-brasil. O escambo, o extrativismo, o monopólio régio. O que é o monopólio régio? Só Portugal poderia explorar o pau-brasil ou alguém que ela permitisse. Então, a opção aqui é a letra A. Né? Aí, plantio e exploração do pau-brasil. O pau-brasil não é plantado, ele vai ser extraído. A exploração do pau-brasil não é uma cultura, é uma atividade extrativa. C. Deslocamento para a América da estrutura administrativa. Ainda não tem um modelo administrativo aqui, porque o Brasil ainda não está sendo colonizado. D. Fixação de grupos missionários de várias ordens. Os primeiros jesuítas, os primeiros ordens que vieram foram jesuítas, com o primeiro governador, 1549, muito tempo antes do período pré-colonial. Implantação da lavoura canavieira, isso só vai ocorrer depois do período pré-colonial. Então, errado. 2. Apesar dos exageros e incorreções, a matéria de Américo Vespúcio para Piero Sodré com certeza continha várias passagens. Uma delas é o trecho no qual, referindo a sua primeira viagem ao Brasil, realizada em 1501 e julho de 1502. Américo Vespúcio veio junto com Gaspar de Lemos. Nessa costa não vimos coisa de proveito, exceto uma infinidade de árvores de pau-brasil. E já tendo estado na viagem bem 10 meses, e visto que nessa terra não encontrávamos coisa de metal algum, acordamos e despedimos dela. Deve ter sido exatamente esse o teor do relatório de Vespúcio, que entregou para o rei Dom Manuel em 502, logo após desembarcar em Lisboa. O diagnóstico de Américo Vespúcio selou o destino do Brasil pelas 2 décadas seguintes. Né? Afinal, no mesmo instante em que era informado pelo Florentino da existência de metais e de especiarias no território descoberto por Cabral, Dom Manuel concentrava todos os seus esforços na busca pelas extraordinárias riquezas do Oriente. Aí vem. A descoberta do Brasil não alterou os rumos da expansão portuguesa, voltada prioritariamente para o Oriente, o que explica as características dos primeiros anos, dos primeiros anos da colonização brasileira, entre os quais se inclui. Veja bem, aí os primeiros anos da exploração. Quando fala dos primeiros anos, ele está falando do período pré-colonial, as décadas seguintes. Período pré-colonial, exploração do pau-brasil. Então você tem aqui caráter militar da ocupação visando a defesa das rotas atlânticas. Escambo com os indígenas garantindo o custo da exploração. Abertura de atividades extrativas da colônias e a comerciante das outras potências europeias. Aí você tem, migração imediata, exploração sistemática do interior. Vamos analisar. Qual seria a opção
correta aí? Seria a letra B, escambo com os indígenas. Período da exploração do pau-brasil, escambo com os indígenas, garantindo baixo custo da exploração. A exploração do pau-brasil era uma exploração dispendiosa, que requer muito capital? Não. O índio cortava madeira e carregava e ganhava em troca o que nós chamamos de bugigangas, produtos de baixo valor. Por isso, a opção aqui é a letra B, ó, certo? Escambo com os indígenas garantindo o baixo custo da exploração, que era a exploração do pau-brasil. Ó. Muito bem. Terceira questão. Olhe bem. Como não se tratava de regiões aptas para a produção de gêneros, aí eu chamo a atenção do aluno para um detalhe. Olha aqui, ó. O detalhe é este aqui, ó. Olha aqui. Fixe esse mapa. Aí nós temos, ó, olha o mapa do Brasil aqui, um esboço dele, ó. Vamos imaginar que este seja o mapa do Brasil, ó. Esse mapa vai lhe mostrar como se deu o processo de colonização. Olha aqui, ó. O litoral, ó. O litoral, ó, foi colonizado em função da cana, ó. Quando o século XVII, ó. Ó, o sul do Brasil foi colonizado em função da pecuária. Fixe esse mapa. Quando? Século XVIII, ó. Isso aqui é o sul. Século quando? XVIII, ó. Essa região central aqui, que corresponde a Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, foi ocupada em função da mineração, ó. Ó. E no século XVIII, com a descoberta de ouro. Essa região norte aqui, ó, o norte, foi ocupada em função da instalação de fortes militares. Por que o governo instalou fortes militares nessa região? Porque era uma região vulnerável, não é? E o governo, não é, tinha temor de perder essa região para invasores. Aqui também foram exploradas as chamadas drogas do sertão. O que eram as drogas do sertão? Produtos extraídos na mata, nas matas, como que? Produtos como, ó, cacau, produtos como castanha do Pará, produtos como salsa-parrilha, produtos como âmbar, que eram produtos extraídos nas matas, as drogas do sertão, e pelas missões. O que eram as missões? Eram aldeamentos de índios, onde os jesuítas reuniam esses índios para catequizá-los. Assim nós tivemos a ocupação do Brasil. Essa parte norte, ela foi ocupada quando? Do século XVII para o século XVIII. Ó. Então, memorize este mapa, ó. O mapa que mostra para você a ocupação do Brasil, né, no período colonial. Aqui surgiu o primeiro tipo de sociedade, ó, a sociedade açucareira, que é a sociedade dos senhores de engenho. Aqui surgiu a sociedade mineradora, ó, a sociedade mineradora. E aqui surgiu uma sociedade pecuarista, sociedade pecuarista. Ó. Qual é a diferença entre elas? Não é? Qual é a diferença entre essas três sociedades aí? É isso que realmente cai. Ó, essa sociedade aqui era escravista. Ó. Essa sociedade aqui também era escravista. Ó. Já essa sociedade aqui predominava o trabalho livre, ó. Trabalho livre, ó. Certo? Predominava o trabalho livre. E tinha uma diferença. Essa aqui era mais flexível, ó, do que a açucareira, ó. O que eu estou dizendo? Essas são questões que caem com frequência. Comparando a sociedade que surgiu na região mineradora com a sociedade açucareira.
essa sociedade aqui é escravista, essa aqui também é. Só que essa aqui é muito mais rígida, ó. Sem mobilidade, ó. Sem mobilidade, ó. Já essa aqui é uma sociedade também rural e agrária. Essa daqui já é o quê? Uma sociedade urbana. E pelo fato dela ser urbana, ela se torna mais flexível. E aqui também a possibilidade de ascensão, ó. Possibilidade de ascensão, ó. Possibilidade de ascensão. O que significa isto aí? Possibilidade de ascensão. Significa dizer que o indivíduo que chega na região mineradora, ele pode chegar pobre, mas conseguir ficar rico, encontrar bastante ouro, ou através do comércio ele pode acumular fortuna também comercializando. Então veja você, o que é que realmente cai? O assunto que mais cai de Brasil colônia é isto aqui, ó. Ó, economia e sociedade colonial. Então eu fiz essa seleção exatamente porque é um assunto recorrente. Economia e sociedade colonial. Vamos ver aqui, ó. Vamos ler direitinho isso aqui, ó. Como não se tratava de regiões aptas para a produção de gêneros tropicais, de grande valor comercial, como açúcar e outros, foi-se obrigado, para conseguir povoadores, recorrer às camadas pobres ou médias da população portuguesa e conceder grandes vantagens aos colonos que aceitavam irem-se estabelecer lá. O custo do transporte será fornecido pelo Estado. A instalação dos colonos é cercada de toda sorte de providências destinada a facilitar e garantir a subsistência dos povoadores. As terras a serem ocupadas são previamente demarcadas em pequenas parcelas. Fornecem-se gratuitamente ou a longo prazo auxílios vários, como os instrumentos de trabalho, sementes e animais, etc. Com base no texto, é possível afirmar que o autor se refere à colonização do sertão nordestino através da pecuária, à ocupação da Amazônia, a expansão para o interior paulista pelas bandeiras, o povoamento, não é? O povoamento das capitanias hereditárias ou a colonização do sul através da pecuária. Veja bem, ele está falando o quê? Essa questão o aluno poderia ficar na dúvida. Ora, então qual é a opção que você marcaria? A opção correta aqui é a letra D, a colonização do sul através da pecuária. Como é que você identifica isso? Vicente, por que não pode ser bem aqui? Ó, bem aqui, faltou bem aqui, ó. Ó, o sertão nordestino, vamos colocar bem aqui, ó. O sertão nordestino também. Olha aqui no mapa, completando, ó. O sertão nordestino foi ocupado como? Em função da pecuária. Quando? No século, ó, 17 e 18, ó. No século 17 e 18. Ora, então, olhe bem. Vamos complementar isto aí, ó. O mapa do Brasil colonizado, ocupado no período colonial. Sertão nordestino, pecuária, século 17 e 18. Sul, pecuária, século 18. Centro, mineração. Litoral, cana. Norte, drogas do sertão e portos militares. Você ficaria, a opção correta aí, da terceira é D. Mas o aluno diz, por que não pode ser a letra A? Ora, porque ele fala primeiro, como não se tratava de regiões aptas para a produção de gêneros tropicais, ora, essa região não era apta para a região de produtos tropicais. Se ela não é uma região apta para produto tropical, área quente,
Então ela deve ser uma área mais fria. Aonde é que nós temos as áreas mais frias? Aqui no sul do Brasil. Então, a pecuária foi... Por que não pode ser o sertão nordestino? Ora, o sertão nordestino é quente, né? Não está relacionada à área tropical. O sertão nordestino é quente. E aqui, eles dizem, se não é uma área tropical destinada se não é uma área destinada a produto tropical, que é quente, é porque é uma área fria. Então você mataria essa questão pela pecuária no sul. O sul recebeu a pecuária aqui, ó. Então a resposta aí é letra D. Letra D. Certo? Aí a diferença entre a pecuária no norte, no sertão nordestino do sul, é que essa pecuária aqui do sertão nordestino, ela vai ser marcada por grandes fazendas. Essa daqui, inicialmente, quando o governo português colocou colonos aí, eram colonos pobres que optaram por pequenas propriedades, já que eles não tinham grandes condições. Então, pecuária no sul, certo? Aí nós temos a quarta, que esboça muito bem este mapa aqui que eu falei. Olha aqui. A ocupação do território brasileiro, restrita no século XVI ao litoral e associada à lavoura de produtos tropicais, estendeu-se ao interior durante os séculos XVII e XVIII, ligada à exploração de novas atividades econômicas e aos interesses políticos de Portugal em definir as fronteiras. Então ele está dizendo que a expansão territorial está ligada a novas atividades econômicas, pecuária, mineração. Aí nós temos as afirmações abaixo, né? As afirmações abaixo relacionam as regiões ocupadas a partir do século XVII e suas atividades dominantes. No Vale Amazônico, o extrativismo vegetal, as drogas do sertão e a captura de índios atraíram os colonizadores. Isto está certo? Sim. Como existiam missões de índios aqui, os índios eram catequizados pelos jesuítas, os bandeirantes, né, os colonos optavam para ir para essas missões para capturar os índios. Por quê? Porque eram índios catequizados, resistiam menos à captura, à escravização. Então, a correta é essa 1. 2. A ocupação do Pampa Gaúcho não teve nenhum interesse econômico. É bem aqui no sul, ó. O que eram os Pampas Gaúchos? As grandes pastagens. Essas grandes pastagens, elas eram propícias à pecuária, à criação de gado. Se essas pastagens são propícias à criação de gado, é porque há interesse econômico. Quando ele diz assim, não teve nenhum interesse econômico, já é um erro, porque aqui o que nós temos? Grandes pastagens propícias à criação de gado. Estando ligada, nenhum interesse, estando ligada aos conflitos lusos e espanhóis na Europa. Isso tem alguma veracidade? Sim. Portugal e Espanha, depois, principalmente depois da União Ibérica, passaram a disputar essa região. Essa região aqui era de Portugal, mas a Espanha queria. Jesuítas espanhóis chegaram a fundar missões aqui no sul. E os portugueses chegaram a fundar uma colônia no território colonial espanhol, que foi a colônia de Sacramento. Então aqui havia uma questão de fronteira, uma disputa territorial entre Portugal e Espanha. Por isso é que foram assinados vários tratados, o Tratado de Madrid, o Tratado de El Pardo, o Tratado de Santo Ildefonso, o Tratado de Badajoz. Então está errada por quê? Quando diz não teve nenhum interesse econômico, errado. 3. O Planalto Central, nas áreas correspondentes aos atuais estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, foi um dos principais alvos do bandeirismo e sua ocupação está ligada à mineração. Correto, mineração. 4. A zona missioneira do sul do Brasil representava um obstáculo
tanto aos colonos interessados na escravização dos indígenas, quanto a Portugal, dificultando a demarcação de fronteiras. Está correto? Tá. Por que está correta? Correta essa afirmativa. Aqui, os colonos, os jesuítas espanhóis, fundaram missões. Bandeirantes saíam daqui do litoral e iam atacar essas missões para capturar índios, não é? E o que acontece? Não houve missões só aqui no norte, houve missões aqui no sul também. O que vai acontecer aí? Os colonos iam atacar essas missões para capturar índios, para escravizar. Os jesuítas eram contra. Então havia aí um obstáculo aos colonos. Os jesuítas sendo contra a escravização do índio. E outro problema aí era a questão de fronteira. A disputa entre Portugal e Espanha por esse território. Então está aqui. Quanto a Portugal, dificultando a demarcação de fronteiras. Então a 4 é correta. Então aí nós temos 1, 3 e 4. No caso aqui a letra C. Certo? A letra C. Aí vem. Quinta questão. Os fatores que levaram ao desenvolvimento e ampliação das atividades econômicas periféricas da colônia. O que ele chama de atividades econômicas periféricas? Não é? Tais como a pecuária, o tabaco, drogas do sertão, mesmo para o Brasil. Em detrimento da lavoura da cana, após a expulsão dos holandeses, em 1654 foram. Não é? Então, quais foram os fatores que possibilitar o desenvolvimento dessas atividades periféricas? O que eles chamam de atividade periférica? São atividades secundárias. Por quê? Se elas são secundárias é porque existe uma primária, uma principal. No caso do aí, a cana-de-açúcar, que foi a grande atividade. As outras eram consideradas atividades periféricas, atividades o quê? Secundárias. Só que num determinado momento, essas atividades periféricas, como o tabaco, se tornou uma atividade importante, a pecuária também se tornou uma atividade importante. Lembrando, enquanto a mineração era uma atividade voltada para o mercado externo, a cana era voltada para o mercado externo, a pecuária sempre se destacou como uma atividade voltada para o mercado interno. Essa é uma diferença também, que você vai, não é, observar aqui, essa diferença. Então, qual é a opção aqui? Lá vai a letra A. A criação de um mercado interno fomentado pelo descobrimento das minas no ouro no final do século XVI e sua ampliação para as cidades litorâneas da colônia. Final do século XVI. O que é o século XVI? 1501 a 1600. Ora, por que aí está um erro? Porque o ouro só foi descoberto por volta de 1793, já no 1693, já no final do século XVII, não no século XVI. B. A inversão significativa da utilização da mão de obra escrava pela mão de obra livre. Não, a mão de obra livre no Brasil, ela vai ser muito restrita na área de pecuária. C. A estagnação econômica do Centro-Oeste em função do renascimento agrícola no Nordeste do século XVII. Esse renascimento agrícola é só no final do século XVIII. Finalzinho do século XVIII, a cana cresceu novamente devido à crise do açúcar lá nas Antilhas, com a Revolução Haitiana. Então, esse renascimento agrícola só no final do século XVIII. Aqui está dizendo final no século XVII, errado. D. O acompanhamento dessas atividades, primeiro como complemento da atividade açucareira e posteriormente como núcleos abastecedores da atividade mineradora e seus desdobramentos. O que quer dizer com isso? Vamos colocar. Primeiro, a pecuária, por exemplo, ela começou a se desenvolver aqui no litoral, em função da cana. O boi era utilizado como? O boi era utilizado para mover o moinho, que moía a cana, para transportar cana, para transportar pessoas e para alimentar também as pessoas envolvidas na produção de açúcar. Ora, então a pecuária era uma atividade secundária. Depois ela evoluiu para o sul, evoluiu para o sertão nordestino e se transformou numa atividade importante.
de secundária, essas atividades cresceram. Ó, o tabaco, por exemplo, no início ele era utilizado como? Ele era utilizado para mascar, para colocar em ferida, em coceira. Depois ele passou a ser, ele cresce no recôncavo baiano e passa a ser um produto de troca por escravos, se tornou também um produto importante. É isso aqui, diz aqui a letra D. O acompanhamento dessas atividades, primeiro como complemento da atividade açucareira, atividade complementar. Depois essas atividades crescem. O algodão também era uma atividade que se desenvolveu em função da cana, depois se tornou um produto de exportação, como por exemplo aqui no Maranhão. Então essas atividades foram complementares, mas algumas delas se transformaram em atividades, né, de grande importância. Então letra D, né? Letra D.